Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal da DBLCM, onde todas as semanas nosso objetivo é trazer informações para te levar para o próximo nível na área de tecnologia, com o banco de dados Oracle. E hoje vai ser uma live um pouco mais técnica, que a gente vai falar aqui sobre os principais benefícios dos Applications Containers. A gente vai falar o que é um Application Container, quais as vantagens de você utilizar, quando utilizar um Application Container. Eu estou com o Ricardo Lira aqui na área para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Ricardo? Tudo certinho, gente. Bom dia a todos aí. Show E de vamos bola, meu irmão. falar um pouquinho, né? Brincar um pouquinho de aprender Oracle. E esse tema é bom, né, cara? Acho que é um tema que acho que as empresas estão vendo a necessidade agora de estar migrando para essa arquitetura multi-tenant Sim. e muitas vezes não conhece os benefícios. Por que usar um application container? Não entende essa peça aí dentro do quebra-cabeça, né? É aquela questão, sim, a gente tem falar que são coisas novas, são coisas que surgiram há pouco tempo, mais ou menos. Né? A questão do container, ele vem desde a 12.1. Né? Então, 2013, 2011, 2013, a gente já tem a questão do container. Só que nunca foi obrigatório dentro da Oracle, né? A Oracle só falava, assim como ela mudou algumas coisas de otimizador, né? Teve uma época, na versão 8, 9, ela falava que ia mudar o otimizador, e sempre postergando. Um dia ela foi lá e mudou, né? E o container foi a mesma coisa, vai ser só container, aí entrou a 12, entrou a 18, entrou a 19, com várias versões a 19. Na 21 ela falou assim, não tem mais, container, né? Então, é um assunto que a gente tem que aprender. Né? Não adianta, é só uma mudança, um paradigma só, né? Não tem muita complicação. Né? A questão de container, se gerenciar container, é uma camada a mais, né? Mas é uma camada de agregação muito poderosa, né? Veio com muitas vantagens. Né? Você consegue fazer a parte de otimização de recurso, né? Você consegue fazer o plug and plug, que para quem trabalha com container é fantástico. Você desplugar um PDB, mandar para outra base, você faz migração, né, de ambientes de uma maneira muito simples. Né? Inclusive para versões maiores, você poder fazer um upgrade do banco. Então você faz um unplug do seu PDB e joga para outra base, outro CDB lá, uma versão maior. E entre elas ele criou o Application Container. Né? O Application Container ele veio para suprir um problema sério que a gente tinha, né? Principalmente o desenvolvedor tinha, que era a versão do seu banco. Né? O seu banco está com a versão desatualizada, não dá para testar, aí chama o DBA, faz refresh do banco, aí não pode todos os dados, tem que só uma determinada range de dados. Então, ou então você tem um data warehouse, e nesse data warehouse você tem que fazer atualização de uma carga só de um pedaço do seu data warehouse, ou seja, um trimestre de venda só que teve alguma alteração, você tem que atualizar aquele ETL, aí você tinha que acabar atualizando muitos dados. Então, o Application Container veio para isso. Né? Ele não é obrigatório, né? Você não precisa ter o Application Container dentro do seu CDB, né? Então, seu container, você não precisa ter ele ali dentro, mas você pode criar. Né? Quando você cria, ele cria toda uma estrutura como se fosse um outro container ali dentro, com Application Root, Application Seed, se você quiser criar um modelo, né, para poder ser replicado, e os PDBs ali dentro. Só que ele tem um conceito um pouquinho diferente. Né? Ele não é simplesmente um container, está tudo isolado e tudo largado. Né? Eu crio meu application container com create, igual o create PDB, vou lá e crio um application container. Né? As instruções são bem parecidas, você só põe uma cláusula a mais dizendo que ele vai ser um application container. E ali dentro você tem um conceito de aplicação. Então eu crio uma aplicação, dentro do meu application root, ele vai ter as minhas tabelas, ele vai ter meus dados, e eles vão ser replicados totalmente ou em parte para os outros PDBs. Aí eu posso criar roles, né, application roles, para ver o que vai ser compartilhado. Eu tenho usuários, né, usuários dentro do meu application container, né, então eu consigo ter essa segregação. Eu tenho uma questão de segurança muito forte, né. Uma coisa que pode acontecer, e que é muito usado, é quando você vai ter o SaaS. Você tem a parte de sistema, né, da sua aplicação ali como serviço.
E você tem uma arquitetura multicliente, né? Você pode criar isso dentro de um container e só replicar para dentro do seu PDB só o que realmente interessa, né? Você é dono de o dono, o acionista maior de uma holding que tem várias empresas ali dentro. Para que você vai ter cadastro de clientes, vai ter cadastro de endereços, cadastros de filiais, ou determinados cadastros que são comuns a todos os sistemas, né? Isso tudo separado. Você pode criar um application container e compartilha esses dados, né, entre os PDBs que estão ali embaixo. Então, o ganho é muito, muito grande. E esse compartilhamento, essa sincronização de dados, né, ela pode ser feita de maneira automática ou manual. Você decide, eu quero sincronizar agora, ou então não quero sincronizar, vai sincronizar em intervalo de tempo pré-definido, né? Então, isso é bem interessante. Né? Ajuda bastante nessa parte. Muito e tudo bom, automático, se for sincronização automática, ou então automático, vou chamar de automático essa sincronização manual, parece meio estranho, mas você não precisa se preocupar com o que está acontecendo ali dentro com os dados. Você starta o processo numa linha de comando, manda sincronizar e por trás o Oracle vai sincronizando as tabelas que você precisa. Né? Então, é bem, bem interessante. Muito bom, Ricardo. E legal você falar sobre a questão do opcional, né? Porque muitos clientes, né, que usam Oracle aí, eles esperam até o último momento, falam assim, agora é obrigatório, agora não dá mais, agora acabou o suporte para poder começar a utilizar uma versão ou uma feature específica. Eu vou te dizer mais, tá? A quantidade de bases 11.2 ainda é muito grande. Tem muita base 11.2 para ser migrada. A 11.2 teve o suporte encerrado já há alguns anos, aí foi estendido o suporte, depois estenderam uma segunda vez, até que chegou o ponto que, chega, não dá mais, migra. A 18 já perdeu o suporte também, assim, falando de suporte tradicional, né? E a long term release é a 19, a gente sabe que a 19 o suporte dela vai até terminar depois da 21, né, que a 21 é a versão de inovação, né? Então, começa a já pensar nessa questão de atualizar sua versão de banco e migrar para uma arquitetura multi-tenant. Independente se você tem licença do multi-tenant ou não, porque se você não tem multi-tenant, a gente sabe que para cada container a gente pode criar até 3 PDBs ali dentro. Né? Não sei se o application container está dentro dessa questão de licença, mas depois a gente atualiza o pessoal quanto a isso. Beleza, cara. E vamos lá, eu acho que existe, quando se fala de containers hoje, em cloud, na área de tecnologia, se fala muito em Docker e Kubernetes, né? Tem algum tipo de relação, cara? A gente pode fazer uma correlação, sim. Analogia? Uma analogia, a gente pode fazer uma analogia, né? Porque o Docker, você tem aquela imagem do Docker, você sai criando novas máquinas, novos bancos ali em cima daquela imagem que foi criada. Qual que é a vantagem do Application Container? Isso não é estático, isso é dinâmico. Então, é como se a imagem que eu criei do meu Docker, ele sempre tivesse atualizado. Então, só que eu não tenho atualização, por exemplo, criei um banco em Docker lá na versão 19.15, saiu a versão 19.16, né, que saiu agora dia 20, e eu vou atualizar o meu Docker, a imagem do meu Docker. Não, o que eu estou atualizando dentro do meu Docker, seria o equivalente a atualizar os dados do meu banco de dados que estão ali dentro. Né? Isso é o Application Container. Né? Então, o Application Container é como se você tivesse a sua maquininha lá, o seu Docker lá, a sua imagem lá, que você fosse replicar, mas é sempre com a versão atualizada de dados. Né? Que esse é um grande problema que a gente tem nessas replicações baseadas, né, nessa parte de DevOps. Né? Então, a gente tem um problema que é a gente ter sempre o dado atualizado para o desenvolvedor ou para a área que vai fazer um teste. Né? Então, isso é realmente um desafio que, com o Application Container, ele veio para ajudar bastante. Agora, não pense o seguinte, eu preciso fazer uma atualização e eu vou criar uma imagem, né, do meu banco e vou fazer uma atualização do meu sistema para poder trabalhar ali dentro. Né? Essas tabelas, elas são criadas com
com algumas características. Algumas você pode criar apenas para leituras, outras para leituras escritas, então, né, você tem que tomar só um cuidado como é que você vai criar isso aí. Mas a Oracle ela tem diversas ferramentas que podem te auxiliar a criar um ambiente de teste, né, de teste ou de segregação de dados, como o Application Container. Você pode criar um ambiente de teste temporário, né, transitório, como um snapshot DataGuard. Né, você pode parar o seu sincronismo, precisa atualizar uma versão porque saiu alguma resolução nova do Banco Central, ou então uma resolução nova aí, da parte de Receita Federal, eu tenho que gerar documentos novos, eu posso fazer isso aí. Né? Para cada problema que você tem, você pode ter certeza que a Oracle já tem uma solução disso aí. Né? É fácil, muitas das vezes, né, as versões mais novas elas são bem fáceis, são linhas de comando. Né? Para quem segue, a gente é aluno, né, tem as aulas aí dessa parte de container, tem as aulas da parte de DataGuard, você vê que é simples. Né? Se não for simples, está errado, você pode ter certeza disso. Tem uma frase clássica que fala que para todo problema, por mais complexo que ele seja, ele sempre tem uma solução simples. Se você não achar a solução simples, tem alguma coisa errada na sua solução. Né? Verdade. Então, a gente tem isso aí. Né? É pouco explorado. Né? Eu vejo poucas pessoas usando o Application Container. Não é uma tecnologia que está sendo muito explorada. E é muito útil, tá? É bem útil, sim. Muito bom, Ricardo, muito bom. E, cara, vamos entrar agora nos benefícios aí, cara. Acho que é interessante, acho que tem vários benefícios que a gente pode listar quando se fala de application container, né? De objetos compartilhados via data link. Então tem várias coisas interessantes que a gente pode falar sobre benefícios, né? Tem. Uma das coisas é a questão de ter um ponto central, né, para o meu metadados e para os meus dados. Não quer dizer que todas as tabelas do seu sistema vão estar dentro de um único application. Você pode pegar, por exemplo, o cadastro básico, jogar ele dentro de um application container, né, mas as demais funcionalidades do seu banco não vão estar ali sendo compartilhadas. Né? Mas você pode ter seu cadastro básico compartilhado com todo mundo. Imagina você tem uma área com diversos setores, né, cada um fazendo o seu cadastro. Antigamente, cada sistema tinha um cadastro básico. Aí alguém virou e falou assim, não, vamos fazer integração. A gente sabe que a integração não é tão simples, às vezes é custosa. Né? Você tem RPs aí que eles precisam, que você precisa criar, né, ferramentas para poder fazer essa integração. Então, se você já tem um cadastro que você não disse que ele é básico, a partir dali você consegue ter toda a parte de dados já disponível para os outros, né, os outros PDBs, né, as outras aplicações que vão estar instaladas nesses outros PDBs. Né? Então, esse compartilhamento aí, ele é bem interessante. Você tem um compartilhamento bem interessante e com um sincronismo muito fácil. Né? Como eu disse, pode ser feito de maneira automática ou de maneira manual. Né? O outro ponto que a gente pode ver, eu acabei perdendo a tela onde eu estou. Achei a minha tela aqui. Outro ponto que a gente tem também eu posso incluir ali dentro, né, dentro do meu application container, eu posso incluir toda aquela parte de proxy PDB, né, application seed, né, eu posso criar um application seed que ele vai ser padrão para poder criar os demais PDBs. Né, então eu consigo criar isso aí também. Né, tendo um application seed, a criação dos novos PDBs é bem rápida. Né, não que a criação de PDB seja demorada, mas se você quiser criar um PDB com determinadas características, você pode criar um seed, e o seed, ele vai, quando você for criar novo, você sai replicando, né, com base naquele seed. Né? Então, você tem essa criação bem rápida. Eu consigo dividir, né, os dados, né, por regras, eu posso passar parte dos meus dados, não preciso necessariamente passar a minha tabela inteira. Né? Deixa eu ver. Uma outra coisa a partir do momento que eu fiz uma manipulação num dado de uma tabela que está sendo compartilhada com outros PDBs, ela é replicada, né, para todos os outros PDBs. Eu não preciso fazer ajuste nos outros PDBs. Né? Criei uma coluna nova, inserir dados novos. Isso vai ser replicado na hora que for feito o sincronismo de maneira automática para os demais PDBs. Deixa eu ver mais o que a gente pode lembrar aqui.
a facilidade, ele tem a facilidade também, igual todo container, né, de você desplugar um application PDB, né. Então, imagina a estrutura do PDB que a gente tem, né, do CDB. O CDB tem lá um application root, né, um application seed, e ali embaixo sai criando os novos PDBs. Na hora que eu for criar um desses PDBs, ao invés de eu criar ele como um PDB, eu vou criar ele como um application root, um application container. Então, esse meu application container ele vai ter essa mesma estrutura, vai ter um application root, onde vão ter os meus dados das minhas aplicações, né, e vão ter os meus PDBs, né, os meus applications PDBs. Eu posso desplugar esse application PDB, né, que ele vai ter uma cópia do meu sistema, mais os dados da minha aplicação que é compartilhada. Ele vai ter isso aí, né, a partir do momento que eu fizer sincronizado, e mandar fazer um sincronismo, uma versão atual desses dados, e eu posso desplugar ele e plugar, por exemplo, numa base que que esteja numa versão superior. Por exemplo, eu tenho meu PDB, meu Application PDB 19, e eu estou criando uma estrutura 21C. Eu posso arrancar ele desse meu Application Container 19, plugar ele no meu container lá 21C e mandar fazer a atualização, né? Então, eu tenho essas funcionalidades também. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma. Tá lembrando de mais alguma aí, Guilherme? Cara, eu acho que é bastante nessa linha, assim, né? A facilidade que você tem de ter essa camada a mais, né? E tem um detalhe, existem views que eu consigo verificar isso tudo. Eu tenho DBA, app erros, para verificar se tem erro na minha aplicação. Versões, eu crio versões da minha aplicação, né? Eu tenho uma DBA app statements, né? Que ela me dá os comandos que foram usados para poder criar aquela aplicação, né? E como é que eu crio uma aplicação? O que é uma aplicação? Né? A aplicação é o seguinte, você tem um conjunto de objetos, que esses objetos vão ser compartilhados entre os demais PDBs. Né? Como é que eu crio uma aplicação? Eu dou um begin, eu vou lá, o comando mesmo, eu vou lá e dou um begin install, a versão 1.0, por exemplo. Depois, criei toda a minha estrutura, vou lá e dou um end install naquela versão 1.0. Pronto. Né? Então, tudo que está ali dentro, né, eu dou um nome para aquela aplicação, tudo que está ali dentro, entre o begin e o end, faz parte da minha aplicação. E ele pode ser compartilhado com os outros PDBs. É muito simples, tá? Não é complicado. Como eu Muito bom. falei, mudam alguns comandos, né? Você acrescenta um dado a mais, né? Conexão no banco de dados, né? Eu vou lá, tenho meu TNS name certinho, vou lá e conecto. Conexão no PDB, mesma coisa, só que o seu TNS name você vai ter o serviço que vai apontar para o seu PDB. Né? Se eu quiser conectar no SQL Plus, conectei no SQL Plus, eu dou um alter session apontando para o container que eu estou. No Application PDB é a mesma coisa. O Application PDB ele é uma estrutura dentro do meu container, eu mudo para dentro dele, né, e lá dentro eu mudo para o PDB que eu quero. Né? Então, não tem muita mudança. Às vezes pode ser um comando a mais ou uma estrutura a mais dentro do meu comando. Né? É simples, né? É só começar a usar. O que eu gosto de destacar aqui, Ricardo, é a questão, primeiro, né? De você ter o Application Seed, eu acho que é bem interessante. Você pode ter um PDB, um Application PDB ali meio que customizado, já preparado ali com algumas customizações. Isso. Eu acho que isso é bem interessante. A função container, né, que você pode fazer um DML para múltiplos PDBs dentro do Application Root, isso também é bem interessante. Né? Cara, essas habilidades que a gente tem, assim, de manipulação, né, só aquela questão do DB-Link que a gente tinha, que a gente sabe o quanto que isso é traumático, né, cara, na camada de banco de dados, de você ter objetos compartilhados, isso aí já resolve muito problema, né? Exatamente. Não é muito performático, a gente sabe que o DB-Link tem certas restrições, né, principalmente na questão do otimizador, né, a gente sabe que é mais complicado, né, e ele não trabalha com DB-Link, ele trabalha com Metadata Link, ele trabalha com uma outra estrutura de links que elas são criadas não como database link, elas são criadas Passa pela rede, né? de acordo com o que você precisa, né, para dentro do seu application container. Né? A gente tem, por exemplo, a gente tem a questão de metadata link, deixa eu ver se eu tenho,
a gente tem aqui dentro. Os metadados e os dados, se eu não me engano, né? Isso, a parte de metadados, de dados, a gente, ó, metadata link, data link, extended data link, né? Então, eu tenho, mas isso não tem uma relação com o database link. Isso tem relação com o link que você faz dos objetos entre os PDBs e o seu application, né? Se ele vai ser somente read-only, se ele vai ser só os metadados, né? Se eu vou ter meus dados, por exemplo, data linked, eu acesso os meus dados como read-only. Se eu tenho um extended data linked, eu já tenho read-write, né? E o metadata linked é só a parte de metadados. Então, esse linked não é database link, ele é o linked, ele é o linkado, né? Aquela coisa que você está linkando entre os seus PDBs, fazendo um link entre os PDBs e a sua estrutura do seu application que está dentro do seu application container. Então, é muito mais performático, é diferente, né? Exato. Ricardo, sobre a questão do licenciamento que você falou sobre applications PDBs, tem uma dica bem interessante para o pessoal que está assistindo aqui, que é o seguinte, sempre siga o parâmetro max PDBs. Existe um parâmetro lá dentro da SPFI que ele vai estar setado igual a 3 caso você não tenha licença. Uhum. E aí tudo que você conseguir fazer ali, seja com a questão de application container, com esse max PDBs igual a 3, então é porque a licença, sem a option, né, é permitido fazer. É permitido. Caso dê algum tipo de erro, você precisa realmente ter uma licença adicional. Mas o importante é estar atento a esse parâmetro, né, cara? Que ele limita lá o max PDBs igual a 3. Se tiver que passar disso para funcionar algo, cara, você realmente precisa da option. E algo pode ser testado, né? E legal que a Oracle está tratando isso, né? Porque antes, muitas vezes você começava a utilizar, não falava nada, e agora tem um parâmetro que dá o erro, cara. Então, tá bem claro aí nesse elemento aí. Ela foi bem criticada nessa questão, né? Antigamente já vinha por default, por exemplo, Tuning Pack, Diagnostic Pack já vinha por default tudo habilitado, a versão standard, né? Então tinha umas questões aí mais complicadas. Acho que isso aí é uma evolução dessa consciência de que eu tenho que fornecer o que o cliente, o mínimo. Se o cliente tem algo a mais, ele libera dentro da sua estrutura. Legal, Ricardo. E bom te falar também que essa questão de PDBs, de applications PDBs, é algo que pode ser muito utilizado, inclusive, na cloud, né, cara? Dependendo do tipo de processamento que você tem lá, acho que vai fazer muito sentido, vai reaproveitar muitos recursos, vai eliminar muitos problemas. É uma arquitetura muito eficiente, né, cara? Que contribui bastante, né, Ricardo? Com certeza, né? Se a gente parar para pensar que as pessoas às vezes fazem uma conta assim, eu tenho 3 bancos de dados, eu vou colocar esses 3 dentro de um container, mas eu vou continuar com 3 bancos de dados dentro do meu container. Não é bem assim a conta. Eu tenho 3 bancos de dados, né? Cada banco de dados levanta uma quantidade X de memória, mais uma quantidade Y de memórias e de processamento por causa dos meus processos de background. A partir do momento que eu tenho estruturas que são compartilhadas, né, eu começo a reduzir o gasto, né, o consumo do meu servidor, né, eu consigo otimizar o uso de uma área de memória, otimizar o uso de CPU, porque eu tenho isso aí sendo usado por mais de um banco ao mesmo tempo. Ou seja, como se eu tivesse vários bancos usando o mesmo recurso do meu DB-Write, por exemplo. Né? Então, eu tenho isso aí de uma maneira otimizada. Toda a minha parte de memória, ao invés de eu ter 3 áreas de memória para 3 bancos, eu tenho uma área de memória X e ela é compartilhada, né, e muito bem gerenciada, né? Vamos falar aproveitar para citar que ela é muito bem gerenciada dentro dessa parte de container. Né? Muitos benefícios, né, Ricardo? Muitas vantagens, de fato. E, pessoal, quem não utiliza ainda, acho que vale a pena, cara, ter isso dentro do ambiente de homologação, desenvolvimento, testa, cara, faz alguns experimentos, né? É o que a gente fala sempre, né? Banco de dados é experiência, é igual aprender matemática. Você não vai aprender matemática sem sentar e resolver um problema. Né? Banco de dados você não vai aprender só lendo manual. Né? Ou então só copiando e colando comandinhos que você vê em sites que tem lá já tudo mastigado para você. Né? Você tem que entender por que tem aquele comando, entender por que se criou daquele jeito, começa a entender o porquê que existe aquilo. Né? Quando você entende, a sua mente abre, você começa a
saber por que o seu PDB parou de sincronizar, o seu application PDB parou de sincronizar, por que você está criando uma estrutura, por que tem o begin install, o end install, né? Por que o RMAN você precisa setar um point in time, quando você seta, quando você abre com outra encarnação, quando você abre com reset logs, muda a encarnação, por que aquele gráfico, né, que tem a sua linha de tempo, e de repente tem uma quebra na sua linha de tempo, você começa a entender isso aí de uma maneira que fica fácil, né? Então, entenda o conceito, entenda para que serve, execute, né? Porque é assim que a gente aprende. Muito E Oracle bom, tem cara. muita vantagem, tem muito recurso até para fazer recuperação se você perder alguma coisa. Muito mesmo. Exato, cara. Muito bom, Ricardo. Acho que fechamos por aqui. Tem mais alguma coisa aí, cara? Acho que é bom a gente poder falar sobre isso, porque é um tema tão pouco utilizado. Às vezes algumas empresas não sabem nem o porquê, que muitas vezes vale a pena você comprar essa option, né? Se vale a pena, se não vale. Exatamente. Cara, imagina, muitas vezes um ambiente que tem lá 10 instâncias, cara, se estiver utilizando essa arquitetura, se estiver utilizando PDBs, application PDBs, muitas vezes poderiam estar... é aquilo, né? Às vezes não gasta com uma licença, mas gasta com infraestrutura, com hardware, porque vai Exatamente. consumir memória pra caramba, um monte de coisa, né? Então, Exatamente. às vezes é uma conta que não fecha, né? Sim, sim. Né? Você acaba criando estruturas paralelas para poder ter uma performance melhor, para poder ter uma... Fora a administração, né? Fora a Gerenciar administração. um monte de Exatamente. instância, ao invés de estar com o ambiente muito mais consolidado, né? Exatamente. E essa questão, essa é uma das vantagens que eu tenho do meu application container. Né? Eu não preciso mais ter uma estrutura de conhecimento de um DBA ou parar o trabalho real do DBA, que ele tem que estar ali preocupado com a parte de arquitetura, com a parte de integração, parte de cloud, né? Para ficar executando comandos de imp, esp, de RMAN, e recupera aqui, recupera ali, ou então cria um database link para poder passar uma determinada tabela. Eu não preciso mais disso. Eu tenho lá um comando de sincronismo e acabou, e está sincronizado. Muito bom, Ricardo. Então, Fechamos por aqui, então? fechamos. Meu irmão, muito legal, cara, esse bate-papo aqui. Pessoal, vocês estão assistindo, não esqueçam de assinar aí a DBOCM nos canais de áudio, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, quem usa Android, Podcast Addict, se não me engano. Então assine a DBOCM por lá, para vocês não ficarem de fora desses conteúdos, não perderem esses conteúdos que estão rolando todas as semanas. Ricardo, beleza. Prazer estar falando aí contigo, cara. Um grande abraço. Prazer é todo meu. E até a próxima. Valeu. Até a Valeu. próxima, gente. Tchau, Falou. tchau. Tchau.